Hoje eu quero falar da relação entre irmãos, com base em Gênesis 37. Não tem problema se você é filho único, você vai aprender para como ajudar os irmãos que você conhece, ou quem sabe os seus filhos que são irmãos em casa, não é? Aprender um pouquinho com a história de José e os seus irmãos. Gênesis 37, vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. Gênesis 37, do 2 ao 4. Diz assim. Encontraram aí? Gênesis é fácil encontrar na Bíblia, né? Não precisa nem procurar, né? Diz assim, Gênesis 37, a gente vai ler do 2 ao 4, depois a gente lê o 23 e o 24, diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, ou seja, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Quero ler com você o 23 e o 24 agora. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. A gente aqui tem um relato de um conflito entre irmãos. Era José, um dos filhos de Jacó, com a esposa Raquel. Raquel teve 2 filhos, o primeiro foi José, e o segundo, se eu não estou enganado, Benjamim. E depois teve filhos com Lia, depois teve filho com as servas das duas, totalizando 12 homens, que deles surgiram as 12 tribos de Israel. Lembra da história? Então a gente está lendo aqui uma história de conflito de irmãos, ou entre irmãos na família. Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito, pode até ter, eu acho difícil, mas nunca uma Bíblia, ou melhor, nunca a Bíblia usou tantos capítulos para falar só de uma pessoa. Foram 13 capítulos de Gênesis falando sobre José. Vocês acham que é à toa? Por que Moisés, o escritor do Pentateuco, gastou 13 capítulos da Bíblia para falar sobre um personagem? Por que Moisés gastou tanto tempo, cartucho? Eu não vou dizer tinta e caneta, porque não tinha na época. Por que Moisés usou tanto investimento na vida de José? Porque José é o pano de fundo para o maior evento veterotestamentário. Alguém lembra qual é este evento veterotestamentário? Me ajudem? José é o pano de fundo
para o maior evento veterotestamentário, que é justamente a escravidão no Egito e a libertação. As coisas na Bíblia, elas não são colocadas atualmente, ainda que por menos formação literária que os autores tenham, os autores eram tão inteligentes como nós, e Moisés, ao registrar o Gênesis, ele vai gastar 13, vamos pensar assim, ou seja, do capítulo 37 e vai embora, esses 13 capítulos ele vai investir nesse personagem Moisés, justamente porque ele é todo o arcabouço daquilo que viria depois, que é justamente a escravidão por mais de 400 anos no Egito e a libertação, que prefigurava a nossa libertação espiritual em Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal. Lembra? No Egito foi um cordeiro, o sangue dele nos umbrais da porta, passados lá, derramados, e o cordeiro comido, era o sinal de crença do povo, que o povo acreditava justamente na libertação de Deus. Jesus é esse cordeiro. Jesus diz, João olhou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, né? Fazendo menção àquele cordeiro. Então, a Páscoa judaica, a libertação do povo do Egito, é praticamente o maior evento veterotestamentário, que vislumbrava um outro evento, que era o que Jesus faria na cruz. E José é essa figura, que sem José não haveria Judá, e sem Judá não haveria José. Compliquei agora, não? Compliquei. Deixa eu descomplicar então. Pois é, quando os irmãos de José fazem uma trama, daqui a pouco a gente vai entrar nessa trama, mas quando eles fazem uma trama e resolvem matar José, Rúben, que era o filho mais velho de Jacó, intervém, que era o irmão mais velho, disse: não vamos matar não, vamos colocar aqui nessa cisterna vazia, sem nada. Rúben sai, e quando volta, não encontra mais José. Sabe por quê? Porque Judá, um dos irmãos de José, e era um dos irmãos, era o mais novo dos irmãos, ele resolve não permitir deixar José lá para morrer, mas sugere aos seus outros irmãos que vendesse José aos comerciantes que por ali passavam. Judá salva José. Estão entendendo agora? E depois que José vai para o Egito, vendido, e lá é vendido para Potifar, depois para Faraó, é aquela história toda, José se torna o primeiro-ministro do Egito. E agora é José que vai salvar quem? Judá. Não estou entendendo nada, pastor. Ele salvou todos os demais irmãos, ok,
mas a providência de Deus era para Judá. Sabe por quê? Porque de Judá viria o Messias. É uma história fantástica, não é? Aí a gente começa a entender. Quando você vê que no capítulo 37, se sua Bíblia estiver aberta, deixa ela aberta. No capítulo 37 você vê que Moisés, ele abre o capítulo 38 falando só de Judá. Olha que maravilha. Isso é indicativo. Moisés estava mostrando que o Messias viria de Judá. E aí ele expõe o capítulo 38 inteiro sobre Judá, que era a tribo de onde procederia o Filho de Deus. Aliás, uma coisa interessante também, José sempre teve sonho, e um dos seus sonhos, ele transmitiu aos seus irmãos e ao seu pai, que era a interpretação de que os irmãos dele se prostrariam diante dele. E você vai ver que quando Jacó morre, os irmãos vêm prostrar diante dele. No entanto, na despedida de Jacó, o pai de José e de toda a turma, Jacó diz que as nações se prostrariam diante de Judá. Ou seja, aquilo que seria Judá em importância seria infinitamente maior aquilo que foi José. É uma coisa maravilhosa, não é? A Bíblia, ela é fantástica. Bem, é nesse contexto todo que a história de José, nessa inimizade ou intriga com seus irmãos, que é o próximo mais próximo, você consegue falar que o meu irmão é o meu próximo mais próximo? Você consegue dizer isso? O meu irmão é o meu próximo mais próximo. Consegue falar isso? Pois é, o meu irmão é o meu próximo mais próximo. Essa história vai mostrar o quanto que as experiências passadas na vida de um homem nunca o fez mudar o coração em relação à vida. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu sou meio azedo, também o senhor não imagina a história de vida que eu tive. Ah, José teria, se a gente fosse por esse caminho, ele teria muito a dizer, que a história de vida dele foi catastrófica, a história de vida dele foi um vexame dentro de uma família. Aliás, que famíliazinha essa de Jacó. Se Jacó vivesse hoje, nenhuma igreja aceitava ele como membro. Vocês concordam comigo? Nenhuma igreja. O homem tem 4 mulheres, tem não sei quanta dúzia de filhos com cada uma, hein? Enganador, trapaceiro. Ah, disse que se converteu, mas quem sabe? Não é assim que a gente faz? Nenhuma igreja aceitaria Jacó como membro. A gente teria dizer assim: não, tem que deixar as 4 mulheres, tem que ficar com uma só, Jacó. Não era assim que a gente ia falar para ele? Se quiser ser membro da igreja presbiteriana de Pirituba, larga as 3 e fica só com uma.
É difícil a gente olhar com os nossos olhos coisas que aconteceram lá atrás. Mas eu acho que a gente é meio assim. Mas que famíliazinha complicada era a família de Jacó. É interessante que tudo que Jacó fazia com o outro fez com ele. Já repararam? Hein? Ele trapaceava. E o que é que o sogro fez com ele? Trapaceou. Eita cabrazinha difícil, né? Roubou a primogenitura do seu irmão Esaú, lembra? Matando um cordeiro lá, botando a veste lá do cordeiro nele, como se ele fosse peludo igual Esaú, pegando o sangue, fazendo lá uma comida gostosa, uma carne de bode gostosa que ele fez lá para Jacó. Aí depois os próprios filhos fazem isso. Desfaz de José também, pega sangue do cordeiro, põe na roupa, leva para Jacó. Parece que as coisas, parece que Jacó sempre fez a armadilha para ele mesmo cair. O sentimento que eu tenho muitas vezes na Bíblia é isso. Tudo que esse cabra semeou, ele terminou colhendo. Deixa eu falar uma coisa aqui. José foi esse homem que não permitiu que experiências passadas tirassem o sabor da vida presente. Seja o que os seus irmãos fizeram, depois seja o que aconteceu lá no Egito, quando foi esquecido pelo copeiro, enfim. Esse homem que levou tantos reveses desde os seus 17 anos, nunca permitiu que sua vida fosse moldada por suas experiências passadas. Ele sempre soube enfrentá-las e superá-las e ser um homem diferente. Talvez essa seja uma das grandes lições para a gente, não é? Ao invés de ficar com aquele chorinho da gente, né? Minha vida foi assim, minha vida, eu sou assim, mas também a vida que tive. Para com isso. Não importa a vida que você teve, o importa é o que Deus quer te fazer hoje. Como que Deus quer modelar você, transformar você, te dar novos sonhos, novas possibilidades, novas realizações. Isso ensina muito. Mas vamos voltar a falar um pouquinho sobre esta questão aí de José com seus irmãos, que eu acho que é muito interessante. Antes do seu irmão cair na cisterna, ou antes de se jogar um irmão na cisterna, talvez seja o tema da mensagem dessa manhã. Mas pastor, o senhor enrolou até agora para falar o tema da mensagem. Mas é que era tão importante essas coisitas para a gente introduzir isto, né? E eu quero dizer para você que antes que você jogue o seu irmão na cisterna vazia, sem água, sem nada, antes que você deixe o seu irmão no esquecimento, ou sua irmã no esquecimento, reconheça que os pais influenciam na relação entre os irmãos. Está aqui, o texto fala muito. Diz que Israel, que é o nome novo dado a Jacó depois da conversão dele, amava mais a José do que a todos os seus filhos. E disse, porque José era filho do quê? Da velhice. Lembra que Raquel era estéril, né? E veio ter filho bem depois, mais ou menos isso aqui. E fez uma túnica talar de mangas compridas. Essa túnica
túnica talar de mangas compridas foi feita antes mesmo de José ter o sonho, que no sonho dizia que José estaria sobre os seus irmãos, acima dos seus irmãos. Jacó já ouvia assim. Você imagina as preferências de Jacó em relação a José, em detrimento dos seus irmãos. Os pais influenciam muito essa relação de irmãos, que um põe o outro na cisterna vazia e sem nada. Hoje de manhã eu quero que você reflita nisto. Se você é pai e é mãe, reflita até que ponto suas preferências não interferem na relação dos seus filhos. Acho que é um momento de refletir isso. Eu tinha um negócio para falar aqui, mas não está me vendo a mente, eu não anotei no esboço. Mas o que eu quero dizer é que, acho que eu lembrei agora. Não venha me dizer que você ama os seus filhos todos igualmente. É muito difícil amar todos igualmente, porque cada um é cada um. Você vai amar o filho A de um jeito, vai amar o filho B de outro jeito, o filho C de outro jeito, não significando que você ame mais ou menos, mas você vai amar diferente. Está claro isso? Está claro isso? Não tem como amar igualzinho. Eles não são iguais, como é que você vai amar igual? Né? Um você vai ter que amar com mais carinho, porque gosta de carinho, gosta de chamego. O outro já não gosta de chamego, carinho. Você vai se aproximar, vai para lá, mas me deixa, não é assim? Você vai amar diferentemente, não é? Um você vai ligar de meia em meia hora para saber como é que ele está, onde ele está, com quem está. É legal isso para o filho adora essas coisas, não é? O outro, se você ligar uma vez por dia, vai dizer assim: o que é que você quer, pai? Ou então, o que é que você quer, mãe? Você não vai amar igualmente, não significando que você ame menos ou que você ame mais. Você vai amar tanto quanto, mas normalmente nunca igualmente. Os nossos amores, o nosso amor, tem silhuetas diferentes com as pessoas, tem contornos diferentes, seja para um filho, para outro, para outro. Agora, o caso aqui de Jacó não era amar diferente. O caso de Jacó, o texto fala que ele amava mais. É mais complicado, não é não? E ele não amava mais não, ele dava certas regalias ao seu irmão, a ponto dos outros irmãos terem inveja, ciúmes, odiarem o Zé. Tá, pensa comigo, você que é pai, você que é mãe, reflita um pouco, veja se você está influenciando a relação dos irmãos dos seus filhos ou das suas filhas. Peça a Deus sabedoria, para que tanto um quanto o outro entenda que você os ama na mesma quantidade, mas diferentemente, porque cada um é cada um. Está claro isso? Antes que você lance o seu irmão na cisterna, reconheça quando o ódio está instalado, né? Os irmãos de José odiavam José. O texto fala assim, odiaram-no.
odiaram-no. Eu não sei se aqui tem gente que odeia o seu irmão, que está sem falar, quem sabe, o que até fala, mas dentro do coração tem uma mágoa, tem um ressentimento tão grande, não é? E aquele que seria o nosso próximo mais próximo se torna tão distante e tão longe da gente. Eu quero dizer a você que apesar de existir tudo isso no coração dos irmãos de José, deles terem feito o que eles fizeram, a atitude de José foi uma atitude de, quando reencontrou eles depois de décadas, de chamar eles para si, de trazerem para perto. Mas, no entanto, abra sua Bíblia, por favor. É um texto que tem em Gênesis, que eu achei um texto muito interessante. Deixa eu pegar esse texto aqui. É Gênesis 42. Abra sua Bíblia. Versículo 18 a 21. Diz assim: quando os irmãos de José, depois de terem vendido José lá da Palestina para os viajantes, comerciantes que estavam passando por ali, levaram José, passaram-se décadas, depois teve uma fome grande na Palestina, os irmãos de José desceram para o Egito para buscar comida. E aí eles encontram José, José os reconhece, mas eles não o reconheceram. E no diálogo que José, quando era o primeiro ministro do Egito, que era o primeiro homem depois de Faraó, nesse diálogo com José, sem eles o reconhecerem, veja o que eles disseram, versículo 18. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo. Quem que era o irmão mais novo? Pois é, quem que salvou José da cisterna lá? Judá. Com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Versículo 21. Então disseram uns aos outros, veja qual era o papo entre eles, depois de décadas e décadas e décadas passadas. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. O que é que eles lembraram? Do que é que eles lembraram? Do José, posto na cisterna, sem nada. Eles disseram: ele está mandando que a gente pegue o nosso irmão mais novo e entregue ele tudo isso, porque a gente não deu voz ao coração consanguíneo, à irmandade familiar, não demos a mínima. A culpa que os irmãos de José carregavam era um verdugo.
A culpa que os irmãos de José carregavam por terem feito o que eles fizeram amedrontava a vida deles. É um texto muito profundo, não é? É um texto muito forte. Somos culpados, pois vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Pois é, irmãos, se você tem um irmão que está lançado em alguma cisterna, quem sabe Deus não está falando com você para tirá-lo de lá hoje e confessar sua mágoa, seu ódio, sua dor, e abraçar o seu irmão e fazer um novo recomeço, um novo momento entre vocês. A gente vive tão pouco, né? É só essa vida que a gente tem. Não desperdice o seu irmão. Você que está me ouvindo, quem sabe você tem uma contenda, uma divergência com o seu irmão, está até sem falar há anos. Olha só o que Deus está te dando nessa manhã, para você tirar o seu irmão da cisterna, né? E por fim, o último aspecto da reflexão hoje: reconheça quando a convivência está insuportável. Em Gênesis 37, a gente lê assim: e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu sei que isso não acontece na casa de ninguém aqui. Acontece não? Os filhos crianças, os filhos adolescentes, os filhos jovens, só se falam assim com muita meiguice, não é? Eu fico imaginando aqueles 12 homens, só falava saindo no palavrão, no xingo, no maltrato. Não é assim que está dizendo o texto? Eu quero concluir hoje algumas aplicações. Não use a história da sua vida para justificar suas atitudes. Aprenda com José. Por pior que seja a história, você pode mudar e ser uma pessoa diferente. Essa é uma das lições principais. Pais, corrija-se ou corrijam-se. Permitam que seus filhos vejam mudança e que não imitem seus erros. Assim como foi a vida de Jacó, de Israel. Abençoe seu irmão. Nunca se sabe o dia de amanhã. Seja um Judá na vida de José e depois um José na vida dos seus outros irmãos. Combata o mal em seus pensamentos. Eles primeiro odiaram, depois eles tiveram inveja, depois eles lançaram na cisterna. Quando se perceber que tem alguma coisa sendo introduzido na sua vida em relação ao seu irmão, não estou falando nem irmão de fé não, estou falando aqui de família consanguínea mesmo. Deus pôs no meu coração para eu falar para os irmãos desta igreja hoje. Seu irmão consanguíneo, ou quem sabe falar para você que é pai e que entenda que muitas vezes sua atitude interfere na relação dos seus filhos, para que eles possam ser irmãos de verdade e nunca colocarem um ao outro nas cisternas. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus.
Espírito Santo, queremos que o Senhor cure relacionamentos entre irmãos consanguíneos aqui. Se tem alguém neste recinto, neste santuário, que está intrigado do seu irmão, que teu Espírito fale ao coração, quebre as algemas, as amarras, sensibilize uns aos outros, a fim de que não haja cisterna em nossas famílias, para que a gente coloque quem quer que seja. Nós cremos, ó Espírito Santo, que esta palavra não é minha, que é tua. Por isso, não vai voltar vazia, vai criar fruto nesta manhã. Ajuda-nos como pais também a não influenciarmos os desentendimentos para com os nossos filhos. Que a gente tenha bom senso, juízo, sabedoria em amá-los, ainda que distintamente, mas com a mesma intensidade. Abençoa cada vida aqui presente hoje. Derrama a tua graça sobre cada um de nós. Esta graça de Jesus, este amor de Deus e este consolo do Divino Espírito Santo sejam com o teu povo